Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 11. Digimon. Parabéns pela inauguração da sua nova loja, Shendaikon. Kurenai Yui colocou a cesta de flores, cuidadosamente selecionada na floricultura Yamanaka, no balcão. Seus belos olhos, semelhantes a rubis, se curvaram em luas crescentes enquanto ela sorria. Que seu negócio prospere. Shendai aceitou a cesta de flores e disse com uma risadinha: Kurenai, você está um pouco atrasada. O pai de Shendai uma vez salvou-o. Vida do pai de Kurenai Yui no campo de batalha, e as duas famílias eram próximas desde então. Portanto, Shendai era muito familiarizado com Kurenai Yui. Depois que os pais de Shendai faleceram, Kurenai Yui cuidou dele como uma irmã mais velha. Quanto a Sarutobi Hiruzen usar sua técnica de telescópio para observar a loja de mangá à distância, não importava. Shendai não se incomodou em prestar atenção nisso. Acabei de voltar de uma missão. Encostada preguiçosamente no balcão, a figura elegante de Kurenai Yui estava totalmente à mostra. Ela perguntou: então, como estão os negócios? 5 pessoas vieram até agora. Shendai disse, e uma delas era sua aluna, Hinata. Hinata. Ao ouvir o nome, Kurenai Yui aproximou seu lindo rosto do de Shendai, tão perto que ele pôde sentir a leve fragrância de seus cabelos. Ela provocou: aquela garota está muito interessada em você, sabia? Ela é fofa, tem uma boa personalidade e é a herdeira do clã Hyuga. Então, quando você vai se declarar? Shendai respondeu com um sorriso: acho que seria ainda melhor se ela viesse com sua professora. Uma dama pura e uma irmã mais velha deslumbrante, um homem poderia desfrutar do melhor dos dois mundos. Pequeno Shendai, seu menino travesso. O rosto bonito de Kurenai Yui ficou vermelho, e ela bateu com o dedo na testa de Shendai. Mas seu tom não continha nenhuma reprovação real, na verdade, carregava um toque de afeto. Kurenai Yui também percebeu que suas ações agora poderiam ter sido um pouco íntimas demais. Suas bochechas queimaram e, por um momento, ela não soube o que dizer. Shendai quebrou o silêncio constrangedor com um sorriso. Então, você gostaria de ler um mangá? Vocês não têm muitos mangás aqui. Seguindo o exemplo de Shendai, Kurenai Yui caminhou até a estante e examinou os 4 volumes de mangá em exibição. Você não pode colocar todas as coisas boas para fora de uma vez. Shendai disse: a primeira leitura custa 5.000 ryo. Depois de terminar, você tem 100% de garantia de receber uma recompensa aleatória de dentro do mangá. Que ideia de negócio inteligente! Kurenai Yui sorriu, supondo que isso fosse apenas o truque promocional de Shendai, como ler mangá e ganhar um presente grátis. A mulher olhou a seleção, pegou o volume recém-desenhado de Digimon, parte 1 e sentou-se para ler. Digimon? Formas de vida virtuais que habitam uma rede de computadores? O que significa rede de computadores? Uau, essa criaturinha é tão fofa. Esse dinossauro zumbi parece um pouco assustador. Kurenai Yui foi rapidamente atraída pela história de Digimon, parte 1. O enredo inovador e o cenário único foram uma revelação. Como uma criança, ela ficava tensa sempre que Taishi Yagami e os outros estavam em perigo. O tempo passou sem que ela percebesse. Depois de terminar o mangá, Kurenai Yui ainda se sentia um pouco relutante em que terminasse. Naquele momento, uma mensagem do sistema apareceu. A cliente Kurenai Yui terminou de ler Digimon, parte 1 e obteve em Poiomon. Poiomon, um Digimon juvenil do tipo esporo coberto de penugem branca. Ele gosta de dançar no ar em busca de locais seguros e livres de inimigos. Ao encontrar um inimigo, ele cospe bolhas pegajosas para criar uma abertura para escapar. Após a modificação do sistema, este Digimon pode evoluir através do suprimento contínuo de chakra de seu dono. Um raio de luz desceu sobre a mesa diante de Kurenai Yui. Quando a luz se dissipou, revelou criaturinha adorável, branca como a neve e tão redonda que nem parecia ter membros. A boca de Kurenai Yui se abriu em choque. Isso é... Você está com sorte.
É um Poiomon. Shendai disse, este Poiomon é um Digimon fêmea. Contanto que você continue alimentando-o com seu chakra, ele pode eventualmente evoluir para formas como Lilimon ou Rosemon. Oh, o que você acabou de dizer, é verdade. Kurenai Yui olhou para Shendai, perplexa. Isso é simplesmente inacreditável. Ela havia presumido que a recompensa mencionada por Shendai seria algo como um pôster ou um bichinho de pelúcia. Ela nunca imaginou que um Digimon de verdade apareceria. Esta era uma criatura que existia apenas nas páginas de um mangá. E tendo acabado de ler o mangá, ela sabia que, uma vez que esses Digimon evoluíssem para um certo estágio, seu poder se tornava bastante aterrorizante. Digimon de nível supremo, como Daimon ou Piedmon, não eram de forma alguma inferiores a Shinobi de nível Kage, eles poderiam até ser mais fortes. O chefe final, Apocalimon, possuía o poder temível de mergulhar um mundo digital inteiro na escuridão. Se ela pudesse criar este Poiomon adequadamente, ele sem dúvida se tornaria um aliado incrível. Nesse momento, Kurenai Yui olhou para Shendai com os olhos cheios de choque. Quem quer que pudesse abrir uma loja de mangá como essa certamente não era uma pessoa comum. Chamá-lo de insondável não seria um exagero. Mas para ela, Shendai ainda era Shendai. Saber disso era o suficiente. Após a surpresa inicial, Kurenai Yui voltou seu olhar para o Poiomon. A criatura branca e fofa olhou para ela com um par de adoráveis olhos negros. A mulher não ofereceu nenhuma resistência. Kurenai Yui pegou o Poiomon alegremente e murmurou: Você quer vir para casa comigo, pequenino? O Poiomon fez uma voz infantil, muito parecida com a de uma garotinha. Tá bom, tá bom. Você consegue falar? Kurenai Yui ficou ainda mais surpresa. Eu baixei sua língua humana quando nasci. Poiomon respondeu. Nossa, você é muito fofo. Kurenai Yui abraçou o Poiomon, completamente apaixonada. Aconchegando o Poiomon em seus braços, ela sorriu para Shendai. Ganhei um bichinho de estimação muito fofo hoje. Voltarei amanhã. Você é bem-vinda sempre que precisar. Shendai riu. Bem, então, pequeno Shendai, a irmã mais velha já foi. Kurenai Yui inclinou levemente a cabeça, deu um sorriso doce e saiu com o Poiomon. No escritório do Hokage, Sarutobi Hiruzen observava através da bola de cristal enquanto Kurenai Yui saía da loja segurando o Poiomon. Ele disse gravemente, Yui não tinha aquele bichinho branco nos braços quando entrou. Ela o obteve do mangá. Kakashi disse, parece que sim. O dono da loja de mangás afirmou que qualquer recompensa do mangá é possível. A recompensa de Sakura mais cedo foi uma besta perigosa. Que loja de mangás insondável! De repente, Sarutobi Hiruzen. A expressão dele oscilou. Ele disse, aquele garoto também entrou. Kurenai. Azuma, caminhando pela rua, cumprimentou Kurenai Yui com um sorriso quando se cruzaram. Kurenai Yui, segurando o Poiomon, acenou educadamente com a cabeça. Embora Azuma tivesse cortejado várias vezes, ela claramente o rejeitou todas as vezes. Seus encontros habituais consistiam em nada mais do que uma breve e educada troca de palavras. Azuma olhou para o Poiomon em. Kurenai Yui abraçou os braços e sorriu. Que criaturinha fofa! Eu a comprei na loja de mangá. Tenho algo para fazer, então já vou indo. Kurenai Yui disse e saiu imediatamente com o Poiomon. Azuma esperava trocar mais algumas palavras com ela, mas ela partiu sem lhe dar a chance de falar mais. Loja de mangá. Curioso, Azuma olhou para a loja de mangá ali à sua frente e entrou. Chefe, agora mesmo, era você. Azuma entrou e reconheceu Shendai à primeira vista. Sua expressão. Curioso, Azuma olhou para a loja de mangá ali à sua frente e entrou. Chefe, agora mesmo, era você. Azuma entrou e reconheceu Shendai à primeira vista. Sua expressão endureceu ligeiramente. Kurenai Yui o havia rejeitado repetidas vezes, mas era muito próxima de Shendai, frequentemente fazendo compras e comendo com ele.
Isso levou Azuma a suspeitar que o motivo de suas rejeições provavelmente era Shendai. No momento em que viu Shendai, sentiu como se estivesse olhando para um rival romântico. Capítulo 12. O cocô que guardei por anos. Shendai sentou-se em seu lugar e falou sem pressa: cliente, precisa de alguma coisa? Kurenai comprou aquele bichinho de estimação que ela acabou de ter aqui. Azuma perguntou. Não comprei. Shendai disse. Todos pagam 5.000 ryo em sua primeira visita para ler um mangá e recebem um aleatório. Recompensa de dentro daquele mangá. O Poyomon que Kurenaine estava segurando era a recompensa que ela acabará de receber por ler Digimon, parte 1. Embora ele não gostasse particularmente de Azuma, não havia motivo para recusar negócios que entrassem pela porta. Azuma não conseguia acreditar nas palavras de Shendai, mas ainda assim disse, então eu também vou ler um. Vamos ver que tipo de jogo você está jogando. Com esse pensamento em mente, Azuma colocou 5.000 ryo no balcão e pegou Digimon, parte 1. Logo, Azuma foi atraído pelo história de Digimon e se viu completamente absorto. Embora existissem mangás no mundo de Naruto, quase todos eram temáticos de ninjas e os enredos eram dolorosamente clichês. Este mangá não era nada parecido com aqueles. O grupo protagonista é invocado e viaja para um mundo digital. Inúmeros Digimon habitam este lugar e podem evoluir para todos os tipos de formas. Era novo, emocionante, uma vez que ele começou a ler, não conseguiu parar. Naquele momento, Konohamaru e Ebisu também entraram. Esta deve ser a loja de mangás da qual o chefe Naruto estava falando, certo? Konohamaru olhou em volta, animado, assim que entrou. Ele originalmente queria ir conferir a comoção mais cedo, mas depois de procurar por um tempão e não encontrar nada, desistiu. Mais tarde, ele encontrou Naruto e ouviu falar sobre uma loja de mangás onde você podia ganhar recompensas apenas lendo os mangás. Konohamaru foi direto para lá. Como um lugar tão interessante poderia existir sem mim, Konohamaru? Jovem mestre Konohamaru, você não pode de jeito nenhum dar ouvidos às bobagens do Naruto. Aquele garoto conta histórias mirabolantes desde criança. Ele nunca faz nada confiável. Ebisu ajeitou seus pequenos óculos de sol redondos e disse, como uma loja de mangás como essa pode existir? Só um tolo viria aqui para ler mangá. Enquanto falava, Ebisu olhou ao redor da loja de mangás. Seus olhos pousaram em Azuma, que estava lendo um mangá, e instantaneamente se arregalaram. Que diabos? Por que Sarutobi Azuma está aqui? Ele não ouviu o que eu acabei de dizer, ouviu? Ele rapidamente percebeu que estava pensando demais. Azuma estava tão absorto no mangá que não ouviu uma palavra do que ele disse. Que tipo de mangá poderia ser tão interessante? Ebisu ficou atônito. Ele nunca imaginou que Azuma, um cara ranzinza que fumava e bebia, pudesse ficar tão completamente cativado por um mangá. Tio, você também está aqui. Konohamaru se aproximou e disse. Azuma era o segundo filho de Sarutobi Hiruzen, enquanto Konohamaru era filho do filho mais velho de Sarutobi Hiruzen. Azuma voltou à realidade e sorriu. Ah, Konohamaru. Só matando tempo lendo um mangá. E aí? É bom. Bem interessante. Haha, ótimo. Eu também quero ler um. Konohamaru finalmente escolheu a Kami Geakyu. Depois de pagar, ele pegou e sentou para ler. Ebisu não tinha planejado ler nenhum mangá. Afinal, 5.000 ryo era muito para um jonin especial como ele, que só ganhava um salário fixo. Mas vendo quão absortos Azuma e Konohamaru estavam, até mesmo rindo baixinho como bobos de vez em quando, ele não resistiu e acabou pagando os 5.000 ryo. Depois de folhear, Ebisu selecionou Sailor Moon, parte 1 e correu para um canto com um sorriso malicioso. Mais de uma hora depois, Azuma finalmente terminou. Informações do sistema apareceram. O cliente Azuma terminou de ler Digimon, parte 1 e obteve o Numemon inevoluível. O Numemon inevoluível, um Digimon que assumiu a forma de uma pilha dourada de excremento. Um Digimon repugnantemente maduro que sofreu uma mutação repentina.
originalmente nascido de uma mutação abrupta causada pelo acúmulo de dados inúteis jogados na lixeira. Ele se destaca em vários ataques fecais. Este Digimon não pode evoluir e permanecerá nesta forma permanentemente. Vendo a recompensa de Azuma, Shendai não pôde deixar de estalar a língua. Que sorte! Um Numemon que nem consegue evoluir? Azuma colocou o mangá de volta na prateleira e perguntou: chefe, onde está minha recompensa? Só um momento. Shendai disse: tenho certeza de que você vai gostar muito da sua recompensa. Uma luz deslumbrante desceu ao lado de Azuma. A expressão de Azuma mudou. Ele não tinha a menor ideia de como aquela luz havia aparecido. A luz se dissipou, revelando um Numemon amarelo alaranjado de 1 metro de altura, com sua boca enorme quase dividindo todo o seu corpo. Ele disse animadamente: você me invocou aqui. Você é meu mestre? O quê? Azuma recuou diante do Numemon. O Numemon exibiu um sorriso malicioso e declarou: eu sou Numemon. O Numemon que ama Cocô mais do que tudo. Chefe, o que significa isso? Azuma olhou para Shenai e disse, perplexo: por que tem um monstro de cocô aqui? Você não disse que queria sua recompensa? Shendai gesticulou com os lábios. É isso aí. Eu não quero um monstro de cocô. Azuma sentiu a profunda malícia irradiando daquela loja. Um Numemon? Como recompensa? Por que Kurenai Yui ganha um Poiomon e eu ganho um Numemon? Você está fazendo isso de propósito para me sacanear. As recompensas desta loja são completamente aleatórias. Uma vez emitidas, a loja não se responsabiliza por mais nada. Shendai deu de ombros. Já que você desenhou este Numemon, significa simplesmente que você e ele compartilham um laço. Azuma sentiu vontade de tossir. Cuspiu um bocado de sangue. Que vínculo! Quem diabos quer um vínculo com um monstro de cocô? Enquanto isso, Konomamaru, que ainda lia seu mangá, viu que Azuma realmente tinha conseguido um Numemon. Ele exclamou animadamente: é verdade mesmo. Você realmente ganha recompensas por ler o mangá. Ebisu também ficou surpreso. Logo, seus olhos estavam praticamente brilhando enquanto ele olhava para o volume de Sailor Moon, parte 1 em suas mãos. Se eu pudesse conseguir a Mimizuno, ou a Reino. Esse seria o ápice da vida. Ebisu limpou um pouco de baba do canto da boca e uivou internamente. Sailor Guardians, aí vou eu. Azuma estava tão furioso que mal conseguia falar. Ele finalmente conseguiu dizer: que tipo de recompensa é essa? Não posso simplesmente recusá-la. Com isso, ele se virou para ir embora. Ouvindo que estava prestes a ser abandonado, o Numemon se agarrou a Azuma, choramingando e balbuciando: mestre, não me deixe. Eu não sou seu mestre. Me solte. Não. Eu não vou. Eu #cifrão%. Mestre, não me deixe. Posso lhe dar meu tesouro mais precioso. Ao ouvir isso, Azuma hesitou de repente. Ele perguntou com um lampejo de esperança: que tesouro? Mesmo que fosse um monstro de cocô, ainda vinha do mundo digital. Talvez ele realmente tivesse algum tipo de tesouro daquele mundo. Se fosse esse o caso, talvez não fosse tão ruim afinal. O Numemon produziu um cocô rosa de trás de si e o apresentou a Azuma obsequiosamente. Só você, mestre, é digno deste cocô rosa que guardo há tantos anos. Tem um gosto super doce. Azuma, que vinha abrigando um. Azuma, que ainda nutria uma reste de esperança, ouviu o som de vidro se estilhaçando dentro de seu coração. Esse é o seu tesouro mais precioso? E, quer dizer, eu só. Pã! Azuma chutou o Numemon para o lado e saiu furioso. O Numemon se levantou rapidamente, seguiu-o de perto e gritou: mestre, não vá. Eu ainda tenho muito cocô. Capítulo 13. Esta não é uma calcinha comum. Vocês dois realmente estão destinados. Observando o homem sair furioso, Shendai balançou a cabeça. Pouco tempo depois,
Ebisu terminou seu mangá primeiro. Ele correu animadamente até Shendai e perguntou: Chefe, qual é a minha recompensa? Qualquer Sailor Guardiã serviria. Se não, até mesmo uma garota bonita do ensino fundamental. Seria ótimo. Ah, não. Então ele finalmente poderia terminar com sua mão direita de vez. Naquele momento, o sistema exibiu suas informações. O cliente Bizu terminou de ler Sailor Moon e obteve calcinhas originais da Rainha Bear. Calcinhas originais da Rainha Bear. As calcinhas originais pertencentes à Rainha Bear, governante do Reino das Trevas. O sistema garante que elas nunca foram lavadas. Shendai ficou surpreso. Seria possível que as recompensas também nascessem do próprio coração? Pessoas pervertidas recebiam recompensas pervertidas? Primeiro Azuma, e agora Ebisu. Olhando para Ebisu, cujo rosto já transbordava impaciência, Shendai disse: está sendo distribuído. Embora eu não tenha certeza se este item em particular agradará ao seu gosto. Um raio de luz desceu até as mãos de Ebisu. Os olhos de Ebisu se arregalaram gradualmente por trás de seus pequenos óculos de sol redondos. Esta textura, este aroma. A luz se dissipou, revelando uma calcinha de renda preta. Chefe! Olhando para a calcinha em sua mão, Ebisu parecia prestes a desmaiar de tanto chorar. Por que eu ganhei uma calcinha? Onde está minha Sailor Guardiã? Shendai disse seriamente: estas não são calcinhas comuns. O que você quer dizer? Estas são as calcinhas que a Rainha Bear usava. E elas não foram lavadas. Eu não posso aceitar isso. Ouvindo isso, Ebisu ficou ainda mais agitado. Como um homem sério e íntegro, como eu poderia aceitar uma coisa dessas? Mesmo enquanto falava, Ebisu guardou a calcinha com segurança no bolso. Shendai, emoticon surpreso. Sua pele não é couro falso, é couro de qualidade Li Shishin. Tão justo em palavras, mas tão honesto em ações. Ain. Ebisu também sentiu que talvez tivesse revelado um pouco demais de sua verdadeira natureza. Ele tossiu e sussurrou conspiratoriamente para Shendai: chefe, da próxima vez que você receber algum mangá shoujo ou mangá mais adulto, me avise. Eu vou dar uma olhada para você. Ver se eles serão best-sellers. Shendai fez uma expressão de completa compreensão e disse: diga. Não mais. Ebisu mexeu as sobrancelhas e disse maliciosamente: chefe, com essa atitude, seu negócio vai bombar. Naquele momento, Konomamaru também terminou a Kami GAQ. O cliente Konomamaru terminou de ler a Kami GAQ. E obteve transformação de besta, gigante de 100 braços. Transformação de besta. Gigante de 100 braços, uma arma imperial biológica do tipo cachorro. Normalmente assume a forma de um filhote comum. Em batalha, pode crescer a proporções gigantescas e possui considerável força de luta. Além disso, como uma arma imperial biológica, ela tem a característica de poder se regenerar continuamente, contanto que seu núcleo permaneça intacto. Sua técnica secreta é o modo Berserk, que aumenta drasticamente suas habilidades, embora a torne incapaz de agir por vários meses depois. Um raio de luz chegou diante de Konomamaru. Konomamaru pulou de alegria. Uau! O que é isso? O que é isso? A luz se dissipou, revelando um cachorrinho branco, com a linguinha para fora, parecendo adoravelmente bobo. Konomamaru ficou momentaneamente perplexo. Chefe, o que é isso? A arma imperial da transformação bestial, gigante de 100 braços. Lembra dela? Shendai riu. Essa é a arma imperial biológica? Aquela chamada Poshi. Konomamaru se lembrou agora, seus olhos brilhando de excitação. No mangá, essa era uma arma imperial incrivelmente poderosa. Contanto que seu núcleo não fosse destruído, ela poderia se regenerar infinitamente. Ela tinha tanto ataque quanto durabilidade. Especialmente depois de ativar seu modo Berserk secreto, seu poder se tornava ainda maior.
mais formidável. Com uma arma imperial como está como seu guarda-costas, ele não teria medo de se exibir por toda a vila de agora em diante. Chefe, você é o melhor. Esta loja de mangá é a melhor. Nesse instante, o cachorrinho branco Puxi começou a abanar o rabo. Konohamaru pegou Puxi alegremente e disse: Vou te chamar de Puxi, assim como no mangá, ok? Au! Au! Puxi latiu 2 vezes, concordando alegremente. Ha ha ha! Puxi, de agora em diante, você é o parceiro do Konohamaru. Konohamaru ergueu Puxi bem alto e riu. Chefe, muito obrigado. Konohamaru abraçou Puxi e disse alegremente: Os mangás que você tem aqui são incríveis. Vou trazer Moi e Udon comigo amanhã. Tendo conseguido Puxi, Konohamaru ficou extasiado. Se não fosse pela regra de que ele só podia ler um segundo mangá amanhã, ele teria lido mais 3 ou 5 ali mesmo. Como único herdeiro da linhagem Sarutobi do terceiro Hokage e neto do atual Hokage, ele não tinha absolutamente nenhuma preocupação com dinheiro. Todos são bem-vindos, Shendai respondeu com uma risadinha. Até mais, chefe. Com isso, Konohamaru abraçou Puxi e saiu, radiante. Antes de sair, Ebisu se inclinou e sussurrou novamente: Chefe, não se esqueça do meu mangá shoujo. Dizendo isso, Ebisu também saiu arrastando os pés, com uma expressão lasciva. Jovem mestre Konohamaru, sua sessão de tutoria termina aqui por hoje. Tenho alguns assuntos pessoais para tratar, então vou indo. Você pode encontrar o caminho de casa sozinho. Ebisu inventou uma desculpa para escapar assim que saíram. Konohamaru inclinou a cabeça, curioso. Aonde você vai? Ei, qual foi a sua recompensa? Ah, nada demais. Ebisu deu uma risada sem graça e disse: Estou indo. Com isso, Ebisu partiu com um passo leve. Tocando o bolso da calça, ele soltou uma risadinha assustadora de he de vez em quando. Abraçando Puxi, Konohamaru observou a figura de Ebisu se afastando, franzindo a testa enquanto murmurava para si mesmo. Da última vez que Ebisu riu assim, ele ficou completamente exausto por 3 dias no dia seguinte. Mal conseguia andar direito. Desta vez, sua risada foi ainda mais assustadora do que da última vez. O que diabos está acontecendo com ele? Ah, tanto faz. Não é problema meu. Puxi, vou te levar para um passeio pela Vila da Folha. Depois que Konohamaru e Ebisu saíram, Shendai olhou para o painel do sistema. Anfitrião, Shendai. Mangá, Akame ga Kill, Sailor Moon, Parte 1, Dragon Ball, Digimon, Parte 1. Desenhos, receba 3 clientes para desenhar um mangá. Recebido, 3 clientes. Desenhos disponíveis, 2. Missão, acumule 50 clientes para receber uma recompensa misteriosa. Recebido, 50 clientes. Vendo que ele havia acumulado suficiente para 2 desenhos, Shendai falou com o sistema. Sistema, desenhe 2 mangás. Iniciando o desenho. Desenhando o mangá, Velvet Kiss. Velvet Kiss, Shinta, um funcionário de escritório comum, inexplicavelmente se vê com uma dívida de 80 milhões. Ele é então forçado a se tornar o cuidador residente da filha de uma família rica, Anako. Uma história indescritível então se desenrola. Devido a este mangá ser excepcionalmente desgastante para as reservas nutricionais, recomenda-se aos leitores que tenham leite, ovos e outros itens nutritivos à mão antes de ler. Recomenda-se aos leitores que tenham leite, ovos e outros itens nutritivos à mão antes de ler. Começando o desenho. Desenhando o mangá, One Piece, Arco do East Blue. One Piece, Arco do East Blue, Monk D. Luffy, após consumir a fruta da borracha, parte do East Blue. Motivado por uma promessa feita ao pirata ruivo Shanks, ele busca o lendário grande tesouro, o One Piece, deixado por Gold Roger. Ele segue para Grand Line, reunindo inúmeros companheiros ao longo do caminho. Capítulo 14, Shendaikon. One Piece, Arco East Blue, este vai funcionar.
Velvet Kiss. Posso recomendar este para Ebisu na próxima vez que ele vier. Shendai achou que os dois desenhos eram decentes o suficiente. One Piece e Naruto eram mangás que haviam conquistado o mundo em sua vida anterior. Junto com Bleach, eles eram conhecidos como as três grandes séries shonen de longa duração. Com Bleach e Naruto terminando um após o outro, só restou o One Piece. Embora este fosse apenas o arco do East Blue de One Piece, muitas Akuma no Mi incríveis e personagens poderosos de alto nível, como Garp, Miel e Shanks, o Ruivo, ainda apareceram. Ele se perguntou quem poderia tirar algo de bom disso. Quanto a Velvet Kiss, era um mangá decididamente não para crianças. Lido no meio da noite, certamente poderia cultivar a sensibilidade de alguém. Shendai colocou os dois novos mangás na prateleira. A loja de mangás agora tinha 6 títulos disponível. Akame ga Kill, Dragon Ball, Sailor Moon, Parte 1, Digimon, Parte 1, One Piece, Arco East Blue e Velvet Kiss. Shendai tinha acabado de se acomodar em seu assento, quando Yuga Yashi, Hinata e Anabi, pai e filhas, entraram na loja de mangás. Shendai-kun. Ao ver Shendai, Hinata corou levemente. Anabi imitou a voz da irmã e provocou, Shendai-kun. Ela sabia há muito tempo que Hinata gostava de Shendai e frequentemente zombava da irmã por causa disso. Ao ouvir as palavras de Anabi, o rosto de Hinata ficou ainda mais vermelha. Hein? Yuga Yashi não conseguiu evitar tossir. Vocês duas são princesas do clã Yuga. Poderiam mostrar um pouco mais de contenção? Seu pai está bem aqui. Shendai sorriu e disse, gostaria de ler um mangá. Hinata corou e disse a Shendai, papai e Anabi ouviram falar do seu mangá e ambos queriam vir ver. Trazer meu pai para conhecer o Shendai-kun. Isso conta como conhecer os pais? Estou tão nervosa, tão nervosa. Claro. Shendai apontou para a estante e disse, os mangás estão todos naquela prateleira ali. Fique à vontade para escolher o que quiser. Aqui está o dinheiro. Depois de pagar 10.000 ryu pelos dois, Yuga Yashi mal podia esperar para ir até a estante. Sem hesitar, pegou o Dragon Ball. Ele tinha vindo aqui especificamente pelas artes marciais. Anabi hesitou. Ela realmente queria ver Sailor Moon, Parte 1. Mas ela também estava intrigada com a premissa de One Piece, Arco East Blue, sobre navegar como um pirata. Depois de deliberar por um longo tempo, ela finalmente decidiu ler One Piece. Ela nunca tinha visto o oceano antes e queria descobrir quais histórias interessantes a aguardavam lá. Circule a força interior através do movimento. Percorra os 64 hexagramas como uma órbita microcósmica, e a respiração interior naturalmente completará um circuito completo? Cada ciclo completo melhora a força interior em um grau? Este pés leves pisam nas ondas é simplesmente requintado demais. A arte divina da escuridão do norte cultivada ao seu ápice. Cada ponto de acupuntura no corpo pode absorver energia interna, convertendo-o em verdadeiro Ki das trevas do norte. Este verdadeiro Ki incorpora tanto o Yin quanto o Yang. A seita despreocupada não é poderosa demais? Por que todas as suas artes marciais são tão aterrorizantes? E esse Duan Zhenshun? Quantas amantes ele tem? Por que uma nova continua aparecendo? Yuga Yashi era como um fanático por artes marciais. Enquanto lia Dragon Ball, ele ficava completamente absorto, murmurando incessantemente para si mesmo. Sempre que a trama atingia um ponto alto, ele não conseguia deixar de exclamar em admiração. Comparada a Yuga Yashi, Anabi era muito mais quieta. Ainda assim, ela ocasionalmente ria ou soltava um suspiro de surpresa. Luffy é tão fofo. Esse bug também é muito engraçado. Uau! Aquele véi é tão forte. Ele cortou um navio enorme ao meio com um golpe. Os aldeões saíram para ajudar a Nami, essa parte é realmente emocionante. Embora o enredo de One Piece girasse em torno da busca de Luffy pelo tesouro lendário, o One Piece, o estilo de arte e a história eram leves e bem-humorados.
Os vários conceitos bizarros e imaginativos de frutas do diabo também mostraram plenamente a criatividade limitada do autor. Mas a verdadeira razão pela qual este mangá conseguiu conquistar os corações dos leitores tão firmemente foi a emoção genuína tecida ao longo da história. Pelo bem dos sonhos, pelo bem dos amigos, seguindo em frente bravamente a qualquer custo. Não importa a dificuldade, não importa o desespero, sempre havia aqueles dispostos a se levantar e lutar. Várias vezes, Anabi sentiu seus olhos marejarem. Ela até sentiu um desejo repentino de se tornar uma companheira de Luffy e Zoro e navegar com eles em uma grande aventura no mar. Enquanto isso, Hinata, que não estava lendo um mangá, sentou-se de lado. Seu olhar se desviou para Shanai de vez em quando. De vez em quando, parecendo um pouco inquieta e tímida. Tome um chá preto. Shandai ofereceu a Hinata. Assustada, Hinata corou, mas gentilmente se sentou. Pegando a xícara de chá, Hinata disse, Shandai-kun, você parece gostar muito de chá preto. Shandai riu baixinho. Eu gosto bastante do sabor do chá preto. Ah! Duas nuvens rosadas apareceram nas bochechas de Hinata. Segurando a xícara com as duas mãos, ela secretamente arquivou aquele pedaço de informações guardadas em seu coração. Em outro lugar. Depois de se separar de Ebisu, Konohamaru estava voltando para casa, abraçando Pochi. Ele acabou encontrando Inuzuka Kiba vindo na direção oposta. Inuzuka Kiba tinha Kamaru empoleirado em sua cabeça, com as mãos nos bolsos enquanto caminhava. Quando a Kamaru viu Pochi, ele sentiu uma aura perigosa emanando do pequeno cachorro e soltou um ganido assustado. Au! Au! A Kamaru gritou. Pochi, no entanto, apenas olhou para Kamaru com um ar de desdém. Ele então fechou os olhos novamente, completamente indiferente. Vendo que o outro cachorro não ousou latir de volta, o medo de Kamaru desapareceu em um instante. Ele saltou direto da cabeça de Inuzuka Kiba e se plantou no caminho de Konohamaru, latindo furiosamente. Ei! Vendo que o cachorro nos braços de Konohamaru nem sequer latia de volta, Inuzuka Kiba levantou o queixo e disse presunçosamente, Ei, Konohamaru, seu cachorro não é um pouco covarde demais? Nem late de volta. O clã Inuzuka era uma família da Vila da Folha que se especializava em criando cães ninja. Até mesmo seu estilo de luta era modelado a partir de seus parceiros caninos. Todo shinobi do clã Inuzuka, ao atingir uma certa idade, recebia um cão ninja de excelente pedigree. A partir desse ponto, eles viveriam inseparavelmente com seu cão ninja, cultivando um laço de amizade e compreensão semelhante ao de irmãos, tornando-se parceiros que confiariam suas vidas um ao outro no campo de batalha. Assim, o orgulho do clã Inuzuka residia em seus cães ninja. Vendo que o cão de Konohamaru era completamente superado por seu próprio Akamaru, Inuzuka Kiba ficou naturalmente muito satisfeito. Ao ouvir isso, Konohamaru soltou um leve resmungo. Pochi simplesmente não se importa com Akamaru. Ele não tem o menor interesse em um cachorrinho fraco como o seu. Ele sabia muito bem o quão forte Pochi era. Se Pochi realmente liberasse seu poder, mesmo um jonin comum não seria páreo para ele. Naturalmente, ele não teria interesse em um filhote recém-nascido como Akamaru. O que você disse? Kiba Inuzuka se enfureceu, pronto para dar uma lição em Konohamaru. O povo do clã Inuzuka era naturalmente impetuoso. Ele não se importava se Konohamaru era neto do Okage ou não. Au! Au! Os latidos de Akamaru ficaram ainda mais ferozes. Konohamaru bufou. Pochi, mostre a eles do que você é capaz. Pochi, que há muito tempo estava ansioso para agir, saltou dos braços de Konohamaru. Seu tamanho aumentou repentinamente, transformando-se em uma criatura monstruosa, semelhante a um cachorro, com 4 a 5 metros de altura. A besta em forma de cachorro se ergueu, mostrando suas presas. Seu pelo se eriçava e suas pupilas escarlates encaravam Inuzuka Kiba e Akamaru, irradiando uma aura terrível e sedenta de sangue. Rosna! A fera abriu as mandíbulas e soltou um rugido estrondoso. Akamaru, que latia alegremente momentos antes, instantaneamente silenciou.
Com uma expressão inocente e aterrorizada, ele se agachou no chão e começou a abanar o rabo de forma apaziguadora. Oh, que é isso? Inuzuka Kiba ficou igualmente atônito com a transformação repentina de Pochi. Um olhar de medo evidente se espalhou por seu rosto. Embora o clã Inuzuka fosse especializado na criação de cães ninja, eles nunca tinham visto um cão que pudesse se transformar repentinamente em um monstro como este. Embora o clã Inuzuka fosse especializado na criação de cães ninja, eles nunca tinham visto um cão que pudesse se transformar repentinamente em um monstro como este. Konohamaru cruzou os braços e sorriu presunçosamente. E então? Ainda acha que o Pochi é um covarde? Inuzuka Kiba rapidamente disfarçou o medo. Fingindo calma, ele bufou. Onde você conseguiu um cão ninja desses? Konohamaru disse, claramente irritado. O Pochi não é um cão ninja. Ele é uma arma imperial biológica. Transformação de besta, gigante de 100 braços. Capítulo 15. Você ainda quer essa cara velha? Braço imperial. Ao ouvir isso, Inuzuka Kiba perguntou surpreso: o que é isso? Há cerca de 1000 anos, o imperador fundador do império usou riqueza e poder inimagináveis para reunir os melhores artesãos do mundo. Usando bestas perigosas de primeira linha como materiais, juntamente com vastas quantidades de metais raros e técnicas secretas perdidas, eles forjaram 48 armas irreplicáveis. Armas. Estas eram chamadas de armas imperiais. Cada arma imperial possui uma habilidade única e extraordinária. Pochi é uma delas. E ele é um dos realmente fortes. Vendo que Inuzuka Kiba ainda estava completamente perplexo, Konohamaru acenou com a mão com um ar de grande importância. Ah, esquece. Você não entenderia mesmo. Como eu vou entender se você não me contar? Eu o peguei na loja de mangá Aria. É só ler mangá lá e você ganha uma recompensa aleatória dentro da história. Vá ler você mesmo se quiser saber. Existe uma loja de mangá tão incrível assim? Inuzuka Kiba ficou completamente chocado. Eu posso ter um cão ninja tão poderoso? Eu também vou. Eu já te disse. Ele não é um cão ninja. Ele é uma arma imperial. Frustrado por sua incrível sorte em conseguir uma arma imperial e estar sendo chamada de cão ninja repetidamente, Konohamaru ordenou furiosamente a Pochi: Pochi, plante os dois no chão para mim. Au! O Pochi gigante caminhou pesadamente em direção a Inuzuka Kiba e Akamaru com uma expressão ameaçadora. Inuzuka Kiba colocou Akamaru em sua cabeça, formou um selo de mão e gritou: não nos subestime! Jutsu clone humano besta! Pof! Uma nuvem de fumaça branca irrompeu e Akamaru se transformou em uma cópia de Inuzuka Kiba. Os dois Inuzuka Kibas começaram a executar um ninjutsu simultaneamente. Presa sobre, Ak. Mas antes que Inuzuka Kiba pudesse terminar sua técnica, Pochi já havia agarrado os dois Inuzuka Kibas e os jogado de cabeça na terra em um movimento rápido. Pochi encolheu de volta ao seu tamanho original e pulou de volta para os braços de Konohamaru. Ele deu um passo tático para trás e estreitou os olhos preguiçosamente. Então, novato, você entendeu quem é o rei agora? Konohamaru sorriu para Inuzuka Kiba. Pense nisso por um momento, cão ninja ou arma imperial. Com isso, Konohamaru se virou e foi embora. A testa de Inuzuka Kiba estava saliente. Ele resmungou para Kamaru: aquele garoto é muito convencido. Au! Ainda assim, uma loja de mangá onde você ganha recompensas por ler? Isso é sério? Au! Akamaru, au, é tudo o que você consegue dizer. Au! Inuzuka Kiba, emoticon surpreso. Certo, foi um erro meu. Eu sou o idiota por perguntar. Loja de mangá Aria. Ah! Eu nunca esperava que terminasse assim. Depois de terminar Dragon Ball, Yugayashi não pôde deixar de soltar um longo suspiro. Xiao Feng havia pulado de um penhasco para a morte, e Azi o seguiu. Muron Fu, o descendente da família real Yan que outrora compartilhou o título Xiao Feng do Norte, Muron do Sul com Xiao Feng, havia se tornado um completo lunático.
Uma história tão emocionante do mundo das artes marciais terminou de forma quase trágica. Só se podia suspirar diante da imprevisibilidade da vida e da impermanência de todas as coisas. Tendo terminado o mangá, Yubayashi sentiu como se seu coração tivesse vivido uma vida inteira de vicissitudes. Ao mesmo tempo, ele ficou profundamente impressionado com a vasta e profunda variedade de artes marciais dentro da história. Ele saboreou cada momento. Naquele momento, uma mensagem apareceu no painel do sistema de Shanai. O cliente Yubayashi terminou de ler Dragon Ball e obteve Pó da União Yin Yang. Pó da União Yin Yang, um veneno exótico do mundo marcial, que faz donzelas virtuosas tremerem e até mesmo as pernas de grandes mestres enfraquecerem. Se o ato sexual não for realizado dentro de 2 horas após a ingestão, a vítima perecerá no local. Não há como argumentar com isso. Shendai ficou em silêncio enquanto lia a mensagem. Esqueça Zuma e Ebisu, mas quem diria que você, Yubayashi, com sua postura digna, também receberia esse tipo de recompensa? Naquele momento, uma luz deslumbrante desceu nas mãos de Yubayashi. Yubayashi estava transbordando de ambos, excitação e ansiedade. Como chefe do clã Hyuga, a principal casa nobre de Konoha, ele não experimentava um estado de espírito tão turbulento há muito tempo. Mas desta vez, ele simplesmente não conseguiu evitar. Ele queria desesperadamente saber que tipo de arte marcial incomparável ele obteria. A espada divina dos 6 meridianos? Passos leves sobre as ondas? A arte da mudança estelar? A arte divina da escuridão do norte? Mesmo uma das 72 habilidades secretas de Shaolin serviria. No entanto, quando a luz se dissipou, tudo o que foi revelado foi um frasco de porcelana branca simples. Preso a ele havia um pedaço de papel vermelho com a inscrição: Pó da União Yin Yang. Ser chefe. Yubayashi, que momentos antes estava ardendo de expectativa, instantaneamente sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Ele olhou para Shendai com uma expressão completamente perplexa. Shendai assentiu. Ao receber a confirmação de Shendai, o rosto de Yubayashi empalideceu instantaneamente. Nenhuma arte marcial incomparável. Em vez disso, você me dá isso. Minha sorte é realmente tão péssima? Percebendo o olhar de Hinata começando a vagar em sua direção, Yubayashi imediatamente guardou o pó da União Yin Yang. Se a notícia disso vazasse, ele poderia dar adeus a esse seu velho rosto. Pouco tempo depois, Hanabi também terminou de ler One Piece, Arco East Blue. Ela olhou para cima com um rostinho emburrado e disse: Shendai-kun, como pôde parar bem quando eles estavam escalando a montanha reversa? O coração da garotinha ficou completamente desolado. Ela tinha acabado de ver Luffy e sua tripulação escaparem por pouco das garras de Somer e começarem sua ascensão da montanha reversa. Ela estava na ponta da cadeira, pronta para finalmente ver como era Grand Line, e então, de repente, nada. Você poderia culpá-la por estar frustrada? A história vinha se construindo, e agora o clímax estava ali, fora de alcance. Quem aguentaria? Shenai disse: o arco do East Blue termina aqui. Para o resto, você terá que esperar até que novos volumes sejam lançados. Por favor, atualize logo. Vou te mandar uma lâmina de barbear. Hanabi bufou com raiva. Então, de repente, ela se virou para Shendai e perguntou: Shendai-kun, quem era aquela pessoa de manto preto que salvou Luffy em Logeton? Ele parecia tão forte. Por que ele salvou Luffy? Você quer saber? Shendai riu. Sim. Hanabi assentiu ansiosamente, mas imediatamente balançou a cabeça. Não, espere, não me conte. Se você estragar a surpresa, não será mais emocionante. Naquele momento, a interface do sistema de Shendai atualizou novamente. A cliente Yuga Nabi terminou de ler One Piece, Arco East Blue e obteve o Aqui do Armamento de Garp. Aqui do Armamento de Garp. Aqui é a habilidade latente potencial possuída por todos os humanos no mundo dos piratas.
É dividido em 3 tipos: Haki da observação, Haki do armamento e Haki do conquistador. O Haki do armamento é uma habilidade ofensiva e defensiva. Imbuí-lo no corpo aprimora as capacidades de ataque e defesa. O Haki do armamento avançado pode até ser canalizado em um alvo, destruindo-o por dentro. Este Haki do armamento específico foi cultivado ao longo de décadas pelo herói da Marinha, Garp. Mesmo quando usado por uma pessoa comum, ele pode exibir o poder terrível de rasgar montanhas e dividir a terra. A Nabi recebeu uma bela recompensa. Até Shendai ficou impressionado com a mensagem do sistema. Haki do armamento pode ser considerado um requisito básico para os fortes no mundo pirata. Somente aqueles que possuem Haki do armamento suficientemente poderoso podem garantir firmemente um lugar entre a elite mundial. Garp foi aclamado como o herói da Marinha. Embora o mangá ainda não o tivesse retratado verdadeiramente em ação, as descrições por si só foram mais do que suficientes para provar que Garp era uma figura que, confiando unicamente em sua força física e Haki, estava em pé de igualdade com os 4 imperadores. 40 anos atrás, Garp se juntou a o Senhor Supremo do Novo Mundo, Roques de Shebeck. Depois, ele encurralou o próprio Roger em inúmeras ocasiões e caçou incontáveis piratas temíveis ao longo de sua carreira. Quão poderoso deve ser o Haki do armamento de um homem assim? Sem dúvida, estava entre os mais altos escalões do mundo pirata. Além disso, esse Haki do armamento continuaria a se fortalecer à medida que seu usuário refinasse. Esta era, sem dúvida, uma recompensa luxuosa de primeira linha. Quem diria que a pequena Nabi era, na verdade, a mais sortuda de todas?